Olá, vamos iniciando aqui algumas perguntas, um pequeno questionário sobre a disciplina de Ciências da Natureza. Falando um pouco sobre, iniciando um pouco de ecologia. E, e aí vamos nós. Defina os seguintes termos. Temos a letra A, fatores bióticos. Na letra B, fatores abióticos. Na letra C, comunidade. Na letra D, habitat. E na letra E, nicho ecológico. Então, começando pela letra A, vamos lá. O que são os fatores bióticos? Fatores ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os fatores ou qualquer coisa que aconteça dentro do ecossistema e for relacionado ou causado por seres vivos, esses são os fatores bióticos. Diferentemente dos fatores abióticos, que é o que vamos falar agora. Os fatores abióticos são o que? Todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente, tais como a luz e a radiação solar, a temperatura, o vento, a água, a composição do solo, a pressão e outros. Basicamente, o que? O que é isso? Basicamente é fatores que não possuem vida. Então, tudo que estiver, qualquer fator que estiver relacionado ao meio ambiente, no ecossistema, que não for provocado por fatores com vida, são os fatores abióticos. Porque os fatores com vida, justamente, são os fatores bióticos. Abióticos é que quer dizer não vida. Então, não fatores que não possuem vida são os abióticos, como a luz solar, a água, o solo e dentre outros fatores que vamos ver posteriormente. A letra C, comunidade. O que é comunidade? Todos os grupos de seres vivos existentes em um ecossistema. Por exemplo, os grupos de animais, plantas, micro-organismos. A junção disso tudo é a comunidade. Um exemplo que não está aqui nesse momento, mas para acrescentar a questão de comunidade, é a população. A população é somente um desses grupos, porque é o grupo de uma espécie. A população são aqueles seres vivos que pertencem à mesma espécie, aquela população. Quando até a gente pode, nós podemos até se referir a nós mesmos, a população de seres humanos na Terra. É a população somente dos seres humanos. Não vai ter cachorro, gato, não, somente os seres humanos. Agora, se for a população de gatos, aí vai ser somente dos gatos. Letra D, habitat. É uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. O termo refere-se tipicamente à zona em que o organismo vive e onde pode encontrar alimento, proteção e companheiros para a reprodução. O que isso quer dizer?
quer dizer que o habitat é o local onde aquele ser vive, é onde ele vai viver melhor, de onde ele veio. Qual é o habitat daquele ser vivo? É aquele determinado local. Nicho ecológico, letra E, nicho ecológico. O que é nicho ecológico? O nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é o modo de vida de um organismo na natureza. E esse modo de vida inclui tanto os fatores físicos, como umidade, a temperatura e etc., quanto os fatores biológicos, como o alimento e os seres que se alimentam desse indivíduo. O nicho ecológico é o que aquele ser faz. O que ele faz desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Um exemplo aqui bem simples para você entender melhor entre habitat e nicho ecológico. O habitat é onde aquele ser vive. E o nicho é basicamente a sua profissão. É uma comparação assim que dá pra gente dar um entendimento melhor como é a vida daquele ser no ecossistema. Agora já indo para número 2. Quanto ao tipo de alimentação, qual a característica de um animal? Aí tem essas três opções: herbívoro, carnívoro e onívoro. Vamos começando pela letra A, que é o herbívoro. Quais são essas características? São aqueles que se alimentam de fonte vegetal. Fontes vegetais, não é isso? Então, esses animais têm a sua dieta totalmente exclusiva para vegetais. O seu organismo foi feito para consumir vegetais. E quais são esses animais? São muitos animais, mas eu só coloquei 2 como exemplos para a nossa questão aqui. Esses 2 são o urso panda e uma vaca. Esses animais têm seu alimento totalmente voltado para fontes vegetais. Letra B, carnívoro. São as características desses animais. São animais que se alimentam predominantemente de carne, provindo de animais vivos ou mortos. Então, esses animais eles têm a sua dieta praticamente de 100% de carne. O nome carnívoro já diz carne. São carnívoros. Esses animais, os mais populares, animais carnívoros, coloquei 2, que um deles é o leão e o outro o tubarão. A letra C, já vamos falar do onívoro. Quem são esses? Quais são as suas características? Os onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal. O que isso quer dizer? Eles têm uma alimentação balanceada. Então, eles comem vegetal e animal. Isso quer dizer carne. Eles são herbívoros e carnívoros, por exemplo. Ele é a mistura dos dois. A sua alimentação é balanceada. Coloquei aqui exemplos desses animais. Um deles é o macaco prego, outro é o urso pardo e o terceiro é o humano. Somos nós mesmos, nós somos animais onívoros. Então, prosseguindo, temos aqui a questão 3. Qual o papel dos seres decompositores em um ecossistema? Quem são esses seres? Vamos lá. E qual é o seu papel?
Esses são seres que se alimentam de outros que morreram. Estes, por sua vez, devolvem ao solo sais minerais que servem de fertilizante para que as plantas continuem sobrevivendo. Dessa forma, a cadeia reinicia-se e o ciclo da matéria e energia continua. Por isso, os decompositores são chamados de recicladores do ambiente. Esses seres são muito importantes, viu, galera? E os seres considerados decompositores são os fungos e as bactérias. Eu coloquei aqui 2 exemplos de fungos para pessoal aí, vocês que estão assistindo, ficarem mais familiarizados. Que esse aqui, a primeira foto é um tomate sofrendo uma ação de um fungo que aparentemente é o mofo, e esta segunda foto é um cogumelo que provavelmente aí, antes dele estar nessa forma, estaria um outro ser em decomposição. Indo agora para a questão 4. Em uma discussão na sala de aula sobre a situação dos seres vivos no ecossistema, um aluno fez a seguinte afirmação: no ambiente, há sequência de seres vivos que se alimentam dos que antecedem e são comidos pelos que os seguem. Essa afirmação tem essas 4 opções. Essa afirmação descreve uma população. Esta afirmação descreve uma cadeia alimentar. Esta afirmação descreve um ecossistema ou descreve um nicho ecológico. Coloquei aqui essa foto só para você se basear em qual será a sua resposta. Essa sequência que ele fala é justamente desta imagem. Então, tendo base essa imagem e esta afirmação, claramente que a resposta é uma cadeia alimentar. Indo agora para a próxima questão, na de número 5. O conjunto de seres vivos da mesma espécie que habita uma determinada região constitui. Vemos aqui nesta imagem o conjunto de seres vivos da mesma espécie. Como é chamado este conjunto? Uma população? Uma comunidade? Seu ecossistema? Um habitat ou um bioma? A resposta correta é uma população, que nós já até falamos no início do vídeo, que o conjunto de seres vivos, de animais que pertencem à mesma espécie é chamado de população. Então, indo em sequência para o número 6, o conjunto do ambiente físico e dos organismos que nele vivem é conhecido como vemos nessa foto aí, tem a junção dos seres vivos com a parte física, o ambiente físico, que são os peixes, aí tem os corais, tem a sua parte de pedras. Então, isso tudo se forma o ecossistema. Se fosse somente a parte de organismos, sem o meio físico, sem o ambiente físico,
aí seria comunidade. Fosse só o conjunto de organismos, nós teríamos a comunidade. Mas nesse caso, que engloba o ambiente físico e todos os seres vivos e organismos, então nós temos o ecossistema. Vamos para a questão 7. Observe a representação da cadeia alimentar. Aqui nós temos o capim, a capivara e a onça. Diante dessa representação, vamos responder as seguintes questões. Letra A capivara e a onça têm o mesmo nicho? Justifique. Não, pois a onça é carnívora e a capivara é herbívora. Portanto, essas duas espécies, apesar de viverem no mesmo habitat, têm nichos diferentes. Então, o que elas têm? Elas têm os seus costumes diferentes. A capivara come plantas, a onça come carne. Justamente nessa mesma sequência, a capivara come o capim e a onça come a capivara. Letra B. Qual é o produtor? Justifique. O capim é o produtor. As plantas são chamadas de organismos produtores uma vez que produzem seu próprio alimento usando a luz do sol, o gás carbônico proveniente do ar, a água e sais minerais obtidos pelo solo. Então, o capim é o único que é produtor desse sistema de 3 seres. Letra C. Identifique os consumidores e seu nível trófico. Vamos lá. Capivara é o consumidor primário, se alimenta do capim. E a onça é o consumidor secundário, que se alimenta da capivara. E vamos para a questão número 8. A cadeia alimentar corresponde à sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Na cadeia alimentar a seguir, foram representados os seguintes níveis tróficos: planta, gafanhoto, sapo, cobra e águia. O gafanhoto e a cobra representam os seguintes níveis tróficos, respectivamente. Letra A. Produtor e consumidor terciário. Isso somente deles dois, só o gafanhoto e a cobra. Letra B. Consumidor primário e consumidor secundário. Letra C. Consumidor quaternário e produtor. Consumidor primário e consumidor terciário. Ou letra E. Consumidor primário e produtor. Coloca aqui uma ilustração só para ajudar o entendimento. E tem a planta com o gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. Então, nem necessitava dessa figura, mas eu quis colocar. Então, como é que nós vemos? Nós vemos que o gafanhoto é o primeiro consumidor. A planta é o produtor. Aí vem o primeiro consumidor, que é o consumidor primário, que é o gafanhoto. Aí vem o consumidor secundário, que é o sapo. Aí vem em seguida a cobra, que é o consumidor terciário. E por fim a águia, que é o consumidor quaternário. Então, a resposta para essa questão é que do gafanhoto e a cobra é
letra D, consumidor primário e consumidor terciário. Para a questão número 8, vamos agora para a número 9. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Daí, coloquei essa imagem só para você se lembrar qual delas, ou somente uma, é sólida. Questão 9. Alternativa A. Somente a crosta terrestre. Letra B. Somente o manto. Letra C. Somente o núcleo. Letra D. A crosta e o núcleo interno. Letra E. O manto externo e a crosta. Olha, na parte, em todas as camadas do planeta Terra, nós só temos duas camadas que são bem sólidas. É a crosta e o núcleo interno. Então, só é você se basear a primeira e a última camada. São as sólidas. Todo esse caminho interno da camada central, da bolinha central, que é o núcleo interno. Quando passa dele até chegar na crosta, ela é pastosa, é de forma líquida. Agora, o centro e a sua parte externa são as partes sólidas das camadas do planeta Terra. Então, é a letra D, a crosta e o núcleo interno. Questão 10. Quais são os 3 tipos de rocha quanto à origem? Defina cada tipo. Vamos lá, os 3 tipos de rocha são as magmáticas, metamórficas e as sedimentares. O que são isso? Vamos lá. As magmáticas. A formação das rochas magmáticas vem do resultado da consolidação devido ao resfriamento do magma derretido ou parcialmente derretido. Então, o que isso quer dizer? Então, quando os vulcões entram em erupção, eles expelem o magma, e quando ele resfria, se formam as rochas magmáticas ou ígneas. Depende de qual literatura você vá ler sobre o assunto. Outro tipo de rocha é metamórficas. Essas rochas são formadas por movimentos de placas, mudanças de temperatura e pressão que alteram as rochas já existentes. São rochas que já existem e com o movimento das placas tectônicas ou mudanças de temperatura e pressão fazem com que essas rochas sejam criadas. Já as rochas sedimentares são formadas ao longo do tempo pela ação de chuvas, mudanças de temperatura e até mesmo dos seres vivos. Essas rochas sedimentares são as que muitas vezes elas se modificam com o tempo por causa da ação do homem, de chuvas, de rios. Essas são... É bem fácil de entender quando a gente olha para o nosso ambiente
e ver a deformação das rochas. 11. A maioria dos solos brasileiros são ácidos. Sendo assim, a sua correção é feita com um procedimento conhecido por calagem. Explique como é feito esta correção. A calagem é o preparo do solo para o cultivo agrícola, na qual se aplica calcário com os objetivos de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização de alumínio trivalente, elemento tóxico para as plantas, e corrigir o pH do solo para o desenvolvimento satisfatório das culturas. Então, o que isso quer dizer? Isso é uma forma de fazer um adubo. Isso é um adubo de calcário, em que faz com que a terra fique mais fértil, porque a nossa terra, aqui no nosso solo brasileiro, ele é muito ácido. Então é aplicado esse adubo à base de calcário para que o nosso solo fique mais fértil para as plantações, a agricultura no nosso país. Questão 12. A Terra apresenta basicamente 3 camadas que representam diferentes espessuras e temperaturas. A temperatura aumenta de fora para dentro, impossibilitando a presença humana nas profundidades do interior. De acordo com o que aprendeu e com o texto acima, identifique as camadas que formam a Terra. Esta camada superior, que é a superficial, ela é chamada de crosta. Esta segunda camada, em que está entre o centro e a crosta, é chamada de manto. E a parte central da Terra é chamada de núcleo. Essas são basicamente as 3 camadas principais que compõem o nosso planeta Terra. 13. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar. Todos esses fatores vão aos poucos desgastando as rochas e quebrando-as em pequenos grãos. Lentamente, ao longo de milhares de anos, até o granito mais sólido se transforma em pequenos fragmentos, pedaços. Na formação dessas rochas, as camadas sucessivas podem cobrir também restos de plantas e animais, formando vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. O nome desses restos ou marcas de organismos antigos é o tipo de rocha onde podemos encontrá-los, respectivamente são. Então, essas marcas, esses vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás são conhecidos como fósseis. E esse tipo de rocha em que sofre com os efeitos da chuva, do vento, da água dos rios, ondas do mar e fatores do próprio homem também, e poderia ter acrescentado aí, são as rochas sedimentares. Então, essa nossa questão alternativa B, que são fósseis e rochas sedimentares. Isso aí. Questão 14. Analise as afirmações abaixo. 1.
Solo com partículas pequenas que costumam reter água. 2. Possui consistência granulosa, é permeável. 3. Contém grande quantidade de matéria orgânica ideal para a plantação. Os solos acima ficam classificados como. Então vamos lá. A primeira questão, a primeira afirmação, solo com partículas pequenas que costumam reter água, é o argiloso. O solo que possui consistência granulosa e é permeável é o arenoso. E 3. Contém grande quantidade de matéria orgânica ideal para a plantação é o nosso solo umífero, que ele é o melhor para plantação, que é um solo muito fértil. Então, a nossa questão correta é a questão B: solo argiloso, arenoso e umífero. 15. Sobre o processo de formação de rochas magmáticas ou ígneas, marque a alternativa correta. Letra A: ocorre através da erosão. Não, elas não se formam pela erosão. Então vamos já para a letra B. Se forma a partir da solidificação de sedimentos. Ela se forma com a solidificação, mas não de sedimentos. Letra C. Se origina pelas alterações de temperatura e pressão nas rochas pré-existentes. Não, essa é a formação de outro tipo de rocha. Letra D. Ocorre através da sedimentação. Também não é a nossa alternativa. Então só nos restou a letra E. Ocorre quando o magma se resfria e se solidifica. Correto? É a letra E. Muito bem, isso aí. E aí, como mostra nessa imagem do magma resfriando depois de uma erupção. Questão 16. A água existente em nosso planeta foi criada há milhões de anos atrás. A Terra possuía na época condições favoráveis ao surgimento desse bem precioso e de extrema importância para todos os seres vivos, garantindo a manutenção e permanência da vida na Terra. Escolha a opção que contém a molécula formadora deste bem. Esta é a molécula da água. Ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, formando o H2O. Então a nossa alternativa correta é a letra B. Questão 17. Na imagem de um picolé derretendo, como na imagem abaixo, que mudança de estado está ocorrendo? Nós temos um picolé que está no estado sólido, que está derretendo. Então ele muda do estado sólido para o líquido, e o nome desta transformação é chamada de fusão. Letra D é a alternativa correta desta questão. Vamos ficar um pouco nela para explicar cada um desses. Letra A: vaporização. Vaporização é quando a água está no estado líquido e passa para o estado gasoso, estado de vapor. A solidificação é quando está no estado líquido e muda para o estado sólido. A condensação ocorre. A condensação é o mesmo que liquefação. E o que acontece nessa situação?
O que acontece é que o ar se transforma em líquido, volta para o estado líquido. Questão 18. Marque a única opção correta sobre a água. Letra A. A água é caracterizada por ser inodora porque não apresenta cor. Negativo. Inodora. Esse nome inodora está relacionado a cheiro, a odor. Quando a água é caracterizada por ser incolor, porque não apresenta cor. Inodora é quando não apresenta cheiro. Letra B. A água é conhecida como solvente universal. Corretíssimo. Essa é a opção correta. Essa é a letra B. Vamos continuar só para ver as outras alternativas, para ver o que é que podemos falar sobre elas. Letra C. Quando visualizamos a água bem cristalina, podemos afirmar que ela está ideal para ser ingerida. Não é somente este fator. Tem muitos outros fatores, como micro-organismos que nós não podemos ver a olho nu, que vai fazer mal a qualquer ser humano ou outro tipo de ser vivo que possa ocasionar com a sua ingestão. Letra D. Os únicos estados físicos da água são líquido e sólido. Errado. Tem o gasoso também. Letra E. Sua molécula é H2O2. Errado. A molécula da água é H2O. 19. No ambiente, a água apresenta-se nos estados sólido, líquido e gasoso, estando em constante interação com o solo, com a atmosfera, com a flora e com a fauna. A compreensão desta interação não é simples, pois a água muda de estado em determinadas ocasiões. No desenho, temos uma representação simplificada do ciclo da água. Os fenômenos físicos que acontecem em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, o que é que podemos ver? Onde está o número 1? Nós vemos que a água já foi evaporada e nesse momento ela muda de estado de vapor, estado gasoso, para o estado líquido. Então, o nome dessa mudança é condensação. Então, de primeira, a gente já vê que o nome deste processo é condensação e é a letra D. Mas vamos continuar. O número 2 é precipitação. É quando essa chuva, essa água, aquele vapor que se transformou em água, ela desce para o solo, para os rios. Então, o nome desse fenômeno é precipitação. E o número 3, que quando ela já está no rio, é quando ela evapora e chega novamente ao setor que resfria e acontece a condensação, fazendo esse ciclo girar novamente. Então, nós temos a letra D como a questão correta, como a alternativa correta dessa questão. Vamos lá. Questão 20. Explique como ocorre o ciclo da água na natureza. Inicia-se com o calor irradiado pelo Sol, aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. O vapor da água esfria, isso quando a água, esse vapor já está no nível bem alto,
em que a temperatura está bem baixa, essa água esfria, ocorre o processo de condensação e com muita água condensada na atmosfera se inicia o processo de precipitação, que é a chuva, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo de forma de chuva. Quando o vapor de água condensa, cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos, conhecidos como lençóis freáticos. Parte dessa água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, a devolve à atmosfera por meio de processo de transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. E este ciclo vai estar se renovando, ele sempre vai estar ocorrendo. 21. Defina os seguintes termos. A. Fusão. O que é fusão? Falamos um pouco sobre isso anteriormente, mas agora vamos falar novamente. Fusão. O que é fusão? Fusão é o processo de passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Se lembra lá que aconteceu com o picolé? Pronto, é este processo que aconteceu. Letra B. Ebulição. É a vaporização rápida quando se coloca a água para ferver e ela atinge 99,98 graus Celsius. A vaporização é a transformação do estado líquido para o vapor. A calefação. Quando a água passa do estado líquido para o vapor muito rapidamente, ela está ali ligada com a ebulição e ela é um tipo de vaporização em que ocorre bem mais rápido do que a ebulição. Sublimação é a passagem do estado sólido, é aquela passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. A gente vê quando, por exemplo, nós tiramos o gelo do congelador, quando ele começa a derreter, nós vemos também uma parte gasosa. Então aquilo é a sublimação, quando nós vemos aquele vapor saindo do gelo. Então aquela é quando está ocorrendo a sublimação. Liquefação, que é o mesmo que condensação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É aquilo que ocorre quando o vapor vai até a altura das nuvens e quando chega naquele setor ele resfria e se transforma em líquido, em água, que vai acontecer a precipitação posteriormente, que é a chuva. G. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso aí é uma representação bem simples para a gente analisar aí como é que é esse processo de fusão, solidificação, vaporização, liquefação, e em cada frasco tem o gelo, o líquido e o vapor. Isso mostrando também a diferença de temperatura ambiente. Questão 22. Analise a tabela abaixo e depois responda quais as substâncias que afundam na água. Com referência a essa tabela, a substância água está ali com densidade 1. Então, as substâncias que tiverem com valor mais que 1, elas vão afundar na água. E as que tiverem menos que 1 de densidade vai flutuar na água.
E a pergunta é quem afunda. Então, ao olhar o gráfico, nós já a tabela, né? Nós já sabemos que é o chumbo, mercúrio e o ouro, que são na letra E. Ouro, chumbo e mercúrio. Questão 23. A propriedade na qual uma força vertical atua sobre um corpo mergulhado, levando-o de volta à superfície, é conhecida por empuxo. Letra B. Calor específico é a quantidade de calor. Tensão superficial é outra coisa. Densidade faz algo parecido do empuxo, mas não é uma força vertical aplicada. E a pressão é outra propriedade. 24. O estado físico da água e de qualquer outra substância depende da organização de suas moléculas e de seus átomos. No estado sólido, as moléculas de água, aí tem essas opções de A até E. Vou colocar essa figura para ajudar ao entendimento. Na questão A, nós temos, então, na questão não, na alternativa. Na alternativa A, nós temos, estão fortemente ligadas entre si. Correto? Está correto. O estado sólido é isso mesmo. Mas vamos ver se tem alguma coisa aí que possa acrescentar nas outras alternativas. Letra B. Não ficam tão próximas entre si. Até pela figura mesmo, nós vemos que é a que está mais unida. Então essa não faz parte no estado sólido da água quando está no estado sólido. Letra C. Movimentam-se intensamente. Não, essa não está correta. Eles ficam agrupados, compactados. Letra D. Movimentam-se totalmente desordenados, chocando-se. Essa aí também está errada. Letra E. Possuem certa liberdade de movimentação. Totalmente errado. Ela é totalmente restrito, movimento, volume. Volume, ele é do início ao fim o mesmo volume, ele não tem oscilação. Então, nós temos a letra A, fortemente ligados entre si. 25. Alguns pequenos animais conseguem caminhar sobre a água. Um exemplo bem conhecido é o das mães d'água, que tem essa foto ao lado. Além de caminhar, esses insetos se alimentam de outros que caem e ficam presos na água. Que propriedade física da água permite que isso ocorra? Essa propriedade se chama tensão superficial. O que quer dizer? Letra E, tensão superficial. O que quer dizer essa tensão superficial? Isso ocorre pelo forte ligamento do hidrogênio da molécula da água. Causa essa película com uma forte força em que consegue com que pequenas partículas como pernas de inseto, como um clips, um pequeno arame, consiga flutuar na água sem afundar, mesmo sua densidade sendo maior do que a da água. 26. A importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Nesse sentido, quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Letra A. Explique qual a importância da água para os seres humanos. Qual é a importância? A água, ela faz todo o funcionamento do organismo,
Só ajeitando aqui. Todo o funcionamento do organismo depende de água. As reações químicas, a respiração, a circulação, o funcionamento dos rins, a desintoxicação, a digestão, os sistemas de defesa, a pele, enfim, tudo o que é necessário para manter a vida. Tudo depende da água. Quando falta ou existe pouca água no corpo, todo o funcionamento do organismo fica prejudicado, não sendo possível fazer as eliminações e limpezas necessárias. Assim, ficam retidas dentro do corpo substâncias tóxicas e prejudiciais à saúde. Letra B. Explique qual a importância da água para os vegetais. Sem água, as plantas não sobreviveriam. A água faz transporte de sais e nutrientes do solo a todo o corpo da planta. E depois do processo da fotossíntese, nas regiões verdes, que são as fotossintetizantes, é a água quem distribui a energia gerada. Além disso, mantém folhas, frutos e sementes rígidos. 27. Quais são as propriedades da água que dizem respeito à flutuabilidade dos corpos? Essas são duas propriedades que uma delas que é referente à massa específica do corpo que vai para a água, que é a densidade, e a outra é com a aplicação vertical de força do corpo dentro da água, que é o empuxo. O empuxo e a densidade são as propriedades de flutuabilidade. E foi isso aí. Obrigado, valeu, até a próxima.